Iniciar a gravação, compartilhar. Ai, peraí, que travou. Tá aparecendo para você já? Sim, tá. Vamos lá, então. Dicas para fazer uma boa conclusão, tá? Eu vou trazer primeiro as dicas, depois eu mostro um exemplo para vocês. E no final, eu quero fazer uma... Essa semana eu estava refletindo, né? E eu acho assim, que a gente sempre tem que buscar o nosso melhor, né? E sempre, todos os semestres, eu fazia, mesmo que tenha uma avaliação da própria instituição perante aos professores, eu gosto de fazer a minha avaliação, para sempre me reinventar. Então, eu vejo que isso daí é uma dica até para vocês, quando vocês forem profissionais, escutar do outro, né? A gente tem que saber lidar com as críticas boas e também negativas, para a gente sempre se melhorar. Então, é muito legal a gente fazer essas avaliações para a gente ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode manter, o que a gente pode continuar. Então, hoje eu vou mostrar, ensinar a conclusão, mostrar exemplos. Depois eu quero fazer uma avaliação sobre a disciplina, sobre o meu desempenho. Eu acho que isso é uma forma até mesmo, gente, de realmente me colocar no sentido de igualdade com vocês, né? Claro que eu sou a professora, estou aqui com vocês para ensinar, né? Para mostrar devido à minha experiência, minha formação e tudo mais. Porém, a gente também tem que reconhecer que é muito importante a gente sempre se reinventar, se reciclar e sempre se melhorar. E aí, no final, eu vou fazer algumas perguntas para a turma, aí vocês me falam, e aí eu vou escrever. Então, eu estou numa fase de analisar, avaliar e também mudar alguns materiais, porque sempre de tempo em tempo eu gosto de atualizar o meu conteúdo, porque eu trabalho com os alunos, justamente para sempre estar atualizada. Até aí isso envolve a metodologia, enfim. Então, partindo desse objetivo que eu tenho, eu preciso verificar a avaliação primeiro, certo? Então, vamos para a conclusão, eu vou fazer uma avaliação e depois a gente já vai para o resumo abstrato da galera que falta ainda corrigir. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Dicas para fazer uma conclusão. Gente, vocês já passaram pela introdução, resumo, abstrato, os 3 capítulos do semestre passado, falta agora conclusão, certo? Falta referências e capa e contra capa. Semana que vem, hoje a gente vai ver conclusão, vocês vão me trazer a conclusão de vocês para corrigir, vamos corrigir por aqui e depois vamos pular para organização de referências, de acordo com a norma da BNT, fazer uma releitura de todo o artigo, por quê? É muito importante fazer isso para ver se todas as normas estão corretas e se vocês estão com a ortografia também muito boa. E aí vocês vão olhar tudinho se está tudo ok. Depois vocês ainda vão fazer a capa e contra capa. Então, assim, é mais um momento de ver detalhes, sabe? Arrumar só mesmo, porque já está feito, só mesmo organizar. Então, hoje é a conclusão, depois vai faltar só isso. Olha aí, já está praticamente pronto. E aí não vai faltar mais nada, né? Porque o artigo é composto de capa, contra capa, introdução, primeiro capítulo, segundo, terceiro, conclusão e referência. E referências, certo? Então, vocês já fizeram resumo, abstrato, introdução, 3 capítulos. Vamos fazer a conclusão agora. E vai faltar só a capa, contra capa, referências e dar essa lida novamente. Depois de a gente passar por isso, conclusão, e a semana que vem, referências, capa contra capa e essa leitura novamente, nós vamos passar pelo plágio, tá? Então, vai ser o último momento, certo? Que já vai estar perto da prova, né? Aí a gente vai passar pelo plágio, pronto, passou pelo plágio, não tem nada, né, copiado, enfim, que não é certo, pronto, está pronto o artigo de vocês, perfeito, entendeu? Do objetivo final que a gente tinha. Então, vocês estão na reta final, faltam detalhes realmente, tá? Então, vamos agora
para a conclusão, ver o que a gente vai aprender hoje aqui para fazer uma boa conclusão. Primeira dica. Para fazer uma boa conclusão, seja breve e não fique enchendo linguiça. Uma conclusão não deve ser muito longa. Isso porque a parte de argumentar e apresentar dados já passou. Ou seja, a conclusão ela tem que ser uma média da metade de uma página. Eu posso dizer que, olha, nessa parte aí que vocês estão vendo do Word, 1, 2, 3, 4, claro que aí está em formato de tópicos, mas eu estou dizendo que o tamanho, entendeu? A extensão é mais ou menos essa para uma conclusão de um artigo, porque a conclusão de um artigo ele não é extenso, ele é breve, ele é objetivo, ele é rápido, como aí fala, não deve se encher linguiça, até porque tudo que era para argumentar, para apresentar de dados, se for uma pesquisa de campo bibliográfico mesmo, já foi apresentado lá em cima, no primeiro, segundo, terceiro capítulo, enfim. Então, aí é o momento realmente de fazer uma conclusão, um aparato geral, certo? Para concluir, ou seja, não encham linguiça. Vai ser, na verdade, uma metade de uma página, ou até menos, que é o tamanho do que está aí. Porque se vocês forem ver, a página acaba bem aqui, ó. Cadê? Bem aqui, tá vendo essa linha? Bem aqui, vocês estão vendo? Aí, ó. Vai ser, então, no caso, metade, que eu acho que ainda fica grande, ou esse tamanho aí da extensão do 1, 2, 3, 4 já é o suficiente, mas claro que na conclusão vai estar em forma de texto extenso, né? Não enumerado como está aí, que aí é uma explicação, não tem nada a ver com a conclusão. Certo? Então, esse é o tamanho em média. Então, já fiquem sabendo que esse é o tamanho em média. Ou seja, quase o tamanho de um resumo também, né? O resumo também não é extenso, é bem pequeno, bem tranquilo. Segundo ponto, para se fazer uma conclusão depois dessa. Ressalte a ideia principal do texto, retomando a introdução, né? A introdução. Na introdução, tudo que será abordado deve ser apresentado ao leitor. O que a gente fez na introdução? Tudo que ia ser falado no artigo estava lá na introdução. Que metodologia ia ser utilizada no artigo, qual era o objetivo do artigo, o que iria ser trabalhado no artigo, né? A gente chegava a justificar o porquê estava fazendo, contextualizou, ou seja, tudo bonitinho. Então, a conclusão é para ressaltar a ideia principal do texto. O que isso quer dizer? É para ressaltar a ideia principal, o objetivo principal que queria se alcançar com aquele artigo, certo? Então, por que retomando a introdução? Porque tudo tem que ficar alinhado, certo? O que vocês colocaram na introdução de justificativa, de objetivo, tem que estar alinhado à conclusão. Porque, às vezes, por exemplo, as pessoas acabam fugindo do assunto. A introdução vai para A e a conclusão vai para B. Tem que estar alinhado. Então, como é que a gente ajuda a deixar tudo alinhado, de acordo? Leia a primeira introdução. Esse aqui era o meu objetivo. Essa aqui era a minha justificativa do meu artigo. Então, vou concluir lá embaixo de acordo com essa ideia. Então, não é que você vai repetir o que está na introdução. Não é que você vai abordar da mesma forma. Até porque a introdução é uma coisa, a conclusão é outra. Você vai concluir algo que você já falou lá em cima, que você discutiu. Mas esse momento que eu estou falando, essa segunda dica, é para você deixar alinhadas as ideias da introdução e da conclusão, de acordo com os capítulos, certo? Então, ressalte a ideia principal do texto. Ressalte o que você buscava. Ressalte o que você tinha de objetivo a alcançar. Ressalte, vamos supor, resultados que você queria encontrar. Se você encontrou ou não, que resultados você encontrou. Entenderam? Ok, essa é a segunda dica. Vamos para a terceira, que vai complementar essas de cima. Resuma tudo que foi dito. Organizar as ideias no final do texto para resumi-las é algo muito importante. Por isso que eu digo que ele, entre aspas, é um resumo. Só que ele não parece tanto um resumo, porque o resumo lá em cima, que vocês fizeram semana passada, ele acaba, né, resumindo o que ia ser falado, mas ele vem com uma característica mais de introdução, né? Vai mostrar mais o que vai ser falado, qual é o objetivo, vem mais com uma questão de um cartão de visita, mais para mostrar, olha, é isso aqui que nós vamos ver, certo? A conclusão não. Ela vai concluir o que já foi falado, discutido lá em cima. Ela só vem falar assim, olha,
todo objetivo que a gente tinha nesse artigo, a gente alcançou. A gente percebeu que realmente o bullying é algo que pode ser trabalhado na escola, vamos supor, por conta disso. Ou seja, a conclusão é mais para argumentar, concluir que o que você estava querendo dizer está certo, certo? Ou o que você está querendo dizer não foi encontrado, enfim, não tem algo, né, tipo assim, fechado. Às vezes, certo artigo a gente quer encontrar alguma coisa X, a gente acaba encontrando Y, ou a gente acaba, por exemplo, gostaria de saber se já se trabalha bastante o bullying na escola. Aí na tua cabeça, vamos supor, no início, tu achava que sim, mas quando tu foi ver os estudos, tu percebeu que não. Então, é mais ou menos isso. A conclusão vai dizer o que tu encontraste no teu estudo, na real. Entendeu? Então, você vai resumir o que foi dito lá em cima. Vai organizar as ideias do que foi encontrado durante todo o texto e toda a sua pesquisa. Tá? Essa parte é muito importante. Quer dizer assim, olha, concluímos que foi isso que nós encontramos. Né? Falando de uma forma grosseira. Concluímos que o que a gente queria de objetivo foi alcançado. Vamos supor, tá bom? Continuando. Apresente soluções para o que foi abordado. Uma boa conclusão deve ter uma proposta de valor, ou seja, ela deve conter soluções e apresentar melhorias para o tema abordado. É muito bom concluir com uma solução, para não mostrar que o seu artigo, que tem artigos que fazem isso, só é para comprovar algo que você achava. Só era para mostrar a realidade de algo. É muito bom a gente comprovar algo, mostrar a realidade, mas trazer a solução para aquilo. Se eu sei que o bullying é algo que não é muito trabalhado ainda na escola como deveria ser, o que eu posso fazer para começar a trabalhar? Né? Formação dos psicólogos, dos professores, fazer com que a coordenação faça mais trabalhos com próprios alunos, realize mais eventos, mais estratégias metodológicas que aborde esse assunto. Ou seja, essas são as soluções. Trabalhar na formação dos profissionais da escola, ou seja, tudo isso é uma solução. Então, resuma o que você encontrou e traga de solução no final. Então, eu vejo que essa é a ordem e a gente consegue perceber uma conclusão completa. É quando você conclui a realidade que você encontrou e traz uma solução. Isso não é uma regra. Como eu falei para vocês, tem certos artigos que só vem mostrar a realidade, só vem mostrar mesmo o que ele queria mostrar, né? Comprovar. Né? Mas aí eu acho muito legal quando se traz uma solução, quando o teu estudo é para contribuir para a sociedade, né? Para você trazer uma solução para alguma problemática, algum problema, certo? Aí esse é o 4, ok, tá? Então, nessa parte da primeira dica, eu trouxe essas 4 dicas que eu achei muito importante. Agora, nas dicas 2, eu trouxe outros também, mais 4. Tá? Alguns complementam o que está se falando lá em cima, algumas são as mesmas coisas, outros são coisas novas, tá? Então, vamos lá. Usar clichês. Vamos ver o que significa isso que eu trouxe aqui para vocês. Muito importante pensar nos termos que serão utilizados para finalizar seu texto. Assim, em resumo, por fim, concluindo, não são interessantes. Conheça melhor outros conectivos para serem usados aqui, como logo, por seguinte, portanto, por isso, em virtude de. Quando vocês forem fazer a conclusão de vocês, como é uma conclusão, precisa de conectivos de conclusão. Então, é muito importante a palavra que você escolhe. Só que tem certas palavras, conectivos que são um pouco chulos ou que são muito usados. Como ele falou, já está muito clichê, todo mundo conclui dessa forma. Quando fala concluindo, muito óbvio, é como se fosse uma coisa redundante. Se é a conclusão, claro que está concluindo. Então, tem que ter muito cuidado com os conectivos que você usa. Então, quando vocês forem usar, né, começar a escrever, vocês podem estar usando um desses que eu trouxe aí, logo, portanto, por isso, ou vocês podem estar dando uma olhada, escrevam no Google, conectivos de conclusão. As que melhor se encaixam na ideia que vocês trouxeram no artigo. Tá? Então, é muito importante a gente começar com uma palavra com um conectivismo que conecte o que você quer falar e que dê realmente uma ênfase, sem ser algo repetitivo e redundante, certo? Então, vamos ter cuidado com isso também. Ser prolixo. Ser prolixo. Alongar a ideia e escrever demasiado. É um erro muito comum.
cometido pelos estudantes na finalização do trabalho. A conclusão deve ser contrário disso, ou seja, nessa parte, o aluno deve saber resumir as ideias, encurtando o pensamento. Como foi que eu falei lá em cima. A conclusão é um resumo. Tem gente que quer ainda continuar discutindo na conclusão. A conclusão não é mais lugar de discutir, entendeu? De mostrar ideias. É local de concluir o que foi falado, do que foi falado durante o artigo, certo? Então, nesse momento, é o momento de reduzir. Como tem gente que gosta de falar muito, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade de resumir, mas eu tenho que tentar ser objetiva, entendeu? E realmente resumir, buscar isso, porque senão fica extenso e aí já não caracteriza mais uma conclusão, ou seja, não fica uma conclusão adequada. Então, tenham cuidado com isso. Quem tem muita necessidade de falar e aí quer escrever muito e quer de novo discutir, cuidado, vocês têm que só concluir a ideia, tá? Não continuar discutindo. O momento de discutir já passou, é lá em cima, tá? Vamos para o terceiro, argumentar mais. Complementando o ponto acima, lembre-se que na conclusão não devemos argumentar mais, exatamente o que eu falei ainda agora. A parte da argumentação que você apresenta os prós e contras, dados e pesquisas recentes, são introduzidos na parte do desenvolvimento do texto, ou seja, no primeiro, segundo e terceiro capítulo. Passou já essa parte. Agora é concluir o que você encontrou, tá? Quarta, repetir o que já foi dito. Além de se prolongar demais, muitos estudantes repetem coisas que já foram expressas no decorrer do texto. Isso é um erro grave, já que não acrescenta nada de novo ao tema. Gente, rapidinho, que eu vou... Então, me chama rapidinho. Desculpa a gente interromper a aula, tive que resolver, né? Isso aqui. Vamos lá. Repetir o que já foi dito. Ou seja, como fala aqui embaixo, além de se prolongar demais, muitos estudantes repetem coisas que já foram expressas no decorrer do texto. Isso é um erro grave, já que não acrescenta nada de novo ao tema. Ou seja, tem gente que repete o que está na introdução. Tem gente que repete o que já se falou durante o primeiro, segundo e terceiro capítulo. Você tem que tentar colocar na conclusão ideias novas que estejam de acordo com o que você falou na introdução, no primeiro, segundo e terceiro capítulo, mas não seja repetitivo. Cuidado, entendeu? Tente, por exemplo, colocar a mesma ideia da introdução, porque eles têm que se conectar, mas falando de uma outra forma, certo? Para não ficar realmente repetitivo. Não, até mesmo questão de ideias e de palavras, né? Ou seja, do mesmo assunto você deve falar, mas abordar de uma forma diferente. É como se você fosse reformular o que você estava falando lá em cima. Entenderam? Então, recapitulando, gente, conclusão. Tem a intenção de concluir, lógico. Você tem que ter cuidado com conectivos que você começa, tá? Procura esses conectivos no Google que mais se adequam ao que vocês querem falar. Não sejam repetitivos, certo? O que já falou na introdução, o que já falou no primeiro, segundo e terceiro capítulo. Nesse momento, não é mais para discussão, é para concluir se vocês chegaram numa solução, se vocês chegaram ou estão comprovando que vocês queriam comprovar ou não.
É um momento também que pode trazer uma solução. Falar o que foi encontrado, resumidamente, e trazer uma solução. É muito legal fazer isso, né? Não é uma obrigatoriedade, mas é muito interessante. E também, né, não ser clichê, no sentido de usar aquelas mesmas palavras concluindo, ou seja, redundante, certo? E você já sabe que o tamanho é menos da metade de uma página, certo? Menos da metade de uma página. Cuidado para não se estenderem muito. Lembrem que a conclusão ela é algo resumido, é algo objetivo e direto. Então, não repitam e não se estendam tanto. Tá? Tudo que foi dito já foi dito no primeiro, segundo, terceiro capítulo e na introdução. Certo? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa até aqui? Por mim, não, professora. Gente, vocês estão aí? Tá muito baixo o som de vocês. Estão me ouvindo? Sim, professora. Para mim, tudo ok aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Professora, a senhora está ouvindo a gente? Agora tô. Tava muito baixo antes. Agora tá. Eu estava falando aqui por mim, tudo ok. Ah, tá. Ok, então. E os demais? Ainda estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Por mim, ok, professora, também. Certo. Professora, Pode falar. ali está escrito: ressalte a ideia principal do texto, retornando à introdução. Pode citar a introdução ou não? Não, ele fala assim, ressalte a ideia da introdução, quer dizer o quê? Para ficar alinhado. Para o que você teve a intenção na introdução seja a mesma da conclusão. É só para você não fugir do tema, tanto na introdução quanto na conclusão. Mas você não pode repetir o que está na introdução. Mesmo que seja, professora, mas é a mesma ideia, é a mesma coisa. Então, reformule de uma forma que as palavras fiquem diferentes, entendeu? A forma de falar fique diferente, mas que, ou seja, você olhe algo de uma outra perspectiva, entendeu? Aborde o mesmo assunto, a mesma ideia que foi encontrada, mas de uma outra perspectiva, entendeu? Mas nunca repita, porque senão vai ficar igual a introdução. E a gente sabe que a introdução é como se fosse uma carta de visita, como a gente já viu nas nossas aulas. Ela é para mostrar o que vai acontecer durante o artigo. A conclusão é se eu encontrei aquilo ou não, se eu comprovei o que eu queria comprovar ou não, né? Se eu trouxe alguma solução para aquela problemática ou não, certo? Então, realmente é para fechar algo. Entendeu? Ficou compreendido? Uhum. Tá. Mais alguma dúvida? Não? Sobre isso, não, professora. Sobre isso, tá tudo ok. Certo. Então, eu vou só compartilhar um exemplo de conclusão para vocês. Eu estou tentando compartilhar aqui. Tá. Vamos lá. Exemplo de conclusão. Então, tá aparecendo aí para vocês? Não. Ainda não. Tá uma tela preta. Ah, agora foi. E agora, apareceu? Sim. Beleza. Vou dar uma lida rapidinho para vocês, tá? Aí diz que é um exemplo de conclusão. A gente vai, além de mostrar como exemplo, a gente também pode vir com um olhar crítico. Ver, acha que esse autor não foi muito bacana nessa parte, ou não, foi legal, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler para vocês e vocês analisam junto comigo também. Neste trabalho, abordamos o assunto, né? Aí vocês vão falar, né? Fazer um breve resumo do trabalho, né? Então, neste trabalho, abordamos o assunto que vocês abordaram, que vocês trabalharam de uma forma breve, e concluímos que referir qual foi a grande conclusão do trabalho, ou seja, o que vocês conseguiram encontrar, tá? Então, parte de baixo.
cumprimos todos os objetivos que nos tínhamos proposto. Só cumprimos alguns dos objetivos enunciados, devido, uma vez que, porque, explicar que cumpriram todos os objetivos previstos, ou se não, explicar por quê. Ou se não, explicar por quê. Este trabalho foi muito importante para nosso conhecimento. A compreensão e aprofundamento deste tema, pois uma vez que, visto que, porque, permitiu-me unificar a conhecer melhor, compreender melhor, além de ter nos permitido desenvolver, aperfeiçoar competência de investigação, seleção e organização e comunicação da informação. Vamos lá. Alguns pontos, né, vai de encontro ao que eu acabei de ensinar para vocês. Por quê? Eu dei umas dicas para realmente vocês trazerem uma conclusão perfeita. Acho que a gente tem que buscar 100% para pelo menos chegar ali no 80%. Eu digo sempre assim, ou no 100 mesmo, né? Então, o que eu vejo? Ele fala concluímos, ou seja, aí já é uma conclusão. Então, quando ele vem com a palavra concluímos, ele fica muito redundante, certo? Quando ele... O que eu estou dizendo para vocês? Não quer dizer que está errado, mas, como eu falei, a gente tem que buscar sempre o melhor, certo? E outra coisa, gente, não pense que é porque um artigo, às vezes, foi publicado, que ele está 100% perfeito. Ele deveria, mas ele deve ter chegado nos 80% de perfeição e aí ele foi publicado. Então, vocês realmente têm que aprender o que é a conclusão, a introdução, para ter o olhar crítico de vocês. Olharem o artigo, esse autor escreveu muito bem. Aí você pode pegar alguns pontos dele para trazer para você, tipo, de positivo. Outro, você fala, não está muito legal. Exemplo, no meu mestrado, quando eu estava lendo vários artigos, né, para fazer as minhas referências, eu via muito erros. Erros de ortografia mesmo. Ortografia, pontuação, aí eu ficava olhando assim. Aí tinha horas que eu ficava assim, dava vontade de mudar até a citação, algumas coisas, só que não pode, né? Só se for uma citação indireta. Justamente porque a gente percebia alguns erros. Mas isso é normal, às vezes a pessoa passa despercebida, ela leu, aí não percebeu aquele erro e vai passando, entenderam? Então, é por isso que é importante aprender como é, para vocês terem esse olhar crítico. Por isso que eu trouxe esse exemplo de conclusão, entenderam? Bora ver agora, eu já disse um aí, qual outra parte que vocês acham que não foi muito adequado para a conclusão? Vocês analisando aí, tendo olhar crítico. Como eu falei para vocês, não quer dizer que está totalmente errado, não quer dizer, é proibido, mas a gente precisa escrever da melhor forma, não só a questão do conteúdo, como da questão da habilidade e da ortografia. Se um professor de português visse algumas coisas aqui, ele já ia falar que está incoerente ou não está certo certas colocações. E aí, o que vocês já encontraram em cima do que a gente já viu hoje? Conseguiram encontrar alguma coisa ou não? Professora, com relação a esse trecho, esse trabalho foi muito importante para o nosso conhecimento. A senhora acha que fica bom colocar isso? Acho que parece que não, né? É isso que eu ia falar para você. Estava esperando alguém perceber isso. Falar o meu não é certo, tá? A mesma coisa quando fala eu acho no trabalho também é horrível, tá? Então, nunca coloque o meu, o acho. É na terceira pessoa. O trabalho, entendeu? Sempre na terceira pessoa. Não venham com primeira pessoa. O artigo não se deve fazer assim. Tá bom? Então, o que poderia encaixar uma conclusão dessa? Lá no projeto de ação, entendeu? Que já é uma coisa bem subjetiva. Agora, artigo, não venha com o meu, entendeu? O nosso trabalho. Não, venha com o trabalho, tá? Sempre terceira pessoa. Perfeita colocação. Era isso que eu queria escutar de vocês. Vocês estão bem atentos, arrasaram. Viu? Parabéns. Então... Alguma dúvida, então eu quero que vocês, semana que vem, me entreguem, tá? Me tragam a conclusão de vocês, certo? Produzida. Qualquer dúvida, só me perguntar, só me falar. Tudo bem? Alguma coisa a se falar? Não, né? Tá ok, professora. Então tá, agora vou só fazer algumas perguntas da avaliação e eu já vou para o Irandi mais um outro grupo que eu preciso corrigir o resumo abstrato. Tudo bem? Então vamos lá. Gente,
Vocês estão de acordo, estão gostando da metodologia que eu estou utilizando? Não na questão da metodologia. O que é a metodologia? É como eu estou levando o andar da carruagem, por exemplo, correção, produção, por aqui pela aula. O que vocês estão achando? Quero escutar de vocês. Podem optar também, dar uma ideia também, podem dar uma contribuição. E aí, Gil, Ana, Andriano, Brenda, Maína, Adriana, Matheus, Sandra, Drene. Professora, para mim está sendo muito bom, porque eu acho que não está ficando pesado, pelo menos eu acho que a senhora conseguiu levar com muita tranquilidade, sem que isso tornasse um peso, sabe, esse artigo. Também estou conseguindo ver. Agora, assim, eu não sei se a senhora consegue corrigir os artigos antes da aula, porque eu tenho a impressão de que a gente perde muito tempo, às vezes acaba atrasando o seu processo, por causa que, como a senhora faz a correção na hora, aí eu tenho a impressão de que atrasa, mas também não sei como é que é o seu tempo, né, se a senhora tem essa possibilidade. Certo. Olha, tem sim a possibilidade, só que eu só vou organizar a questão dos horários para colocar, por exemplo, um dia que vocês têm que me entregar, para eu corrigir certo dia para já trazer pronto para vocês. O que eu posso começar a fazer? Corrigir antes e trazer aqui para pontuar, já com as correções, entendeu? Não para analisar na hora. Isso, essa exatamente a minha sugestão. É claro que ia diminuir o tempo da nossa produção, mas eu acho que seria até melhor. Né? A gente o professor do CC1 e está usando essa metodologia e tem dado bastante certo lá. Certo. Isso vai se tornar realidade, tá? Eu só vou organizar e vou falar para vocês quando é que eu vou fazer isso, tá? Para ter o dia que vocês têm que me entregar, o dia que eu vou corrigir e o dia, né? As aulas vão continuar para correção e para explicar como deve se fazer uma conclusão, uma introdução. Só que agora vai ser mais direta, para eu conseguir corrigir em uma aula só tudo, tá? E aí eu vou fazer mais direto, eu vou depois só pontuar, já vou ter feito a análise toda, tá bom? Alguma coisa mais, Gil? Não, professora, tirando isso, tudo ok. Tá bom, obrigada, viu, pela sua contribuição. E aí, gente, os demais? A mesma coisa? Professora, eu acredito que dessa maneira que a Giovana falou, ficaria bem interessante. Perfeito, ótimo. Alguém mais quer contribuir? Tá tudo ok? Adriano, Ana, Sandra, Nábila, Brenda, Adriene, já falou. Pra mim tá ótimo, professora. Certo. Ok. Tá bom. Então, gente, quem eu não já corrigi e não preciso corrigir mais, pode sair da sala, fica só os que eu preciso corrigir ainda, tá? Que são 2 trabalhos. Eu já vou abrir meu e-mail para corrigir. Tá bom? Professora, Oi, pode falar. como eu não estava na sexta passada, eu não sei se o Vitor estava na aula para corrigir o nosso. Eu acho que ele estava, sim. Eu acho que ele estava. Eu só não lembro se eu corrigi o dele. Então. Tem como tu perguntar para ele aí no WhatsApp? É porque eu acho que ele tá sem internet, já mandei mensagem para ele. Tá. Então a gente pode deixar para semana que vem, se tu tá em dúvida, porque eu acho que eu já corrigi. Então tá. Em relação à nota. Mas antes de eu... Ah, tá. A nota? Qual? Porque não tá ainda, tipo, a nossa nota da primeira verificação, porque ficou para a segunda chamada, no caso. Ah, não, sim. Ela só vai ser colocada quando abrir a segunda chamada para os professores. Ah, então tá bom. Eu vou te avisar, vai ter uma data para fazer a segunda chamada. Aí vocês vão me enviar e eu vou dar baixa lá, porque ainda não abriu a prova de segunda chamada. Então eu vou conversar com o Vitor, aí pra gente ver se a senhora já corrigiu esse,
Se caso já corrigiu, eu aviso a senhora pelo WhatsApp. Se não, eu começo a aula começando com o resumo abstrato de vocês, correção, para a gente corrigir a conclusão. Mas não deixe de fazer a conclusão também, que vai semana que vem. Tá. Tá Tudo certo, obrigada. Tudo de nada. Quem é o próximo grupo que eu ia corrigir? Irandi e Sandra, professora. Tá. Tá falhando. Da Ana Kátia também, professora. Oi, Ana professora. Kátia. Da Ana Kátia também. Sim. Tá. Peraí que travou meu computador aqui, rapidinho. A Adriana está falando. Tá, Ana Kátia e do Irandi. Pronto, destravou. Foi o Irandi que mandou mesmo, não foi? Sim, foi ele. Gente, está travando muito. O que eu vou fazer com vocês? O grupo do Irandi, vou até anotar aqui. Do Irandi e da Kátia, né? Eu vou corrigir e enviar no e-mail de vocês as correções. Quando for na próxima aula, eu só pontuo. E aí fica muito mais rápido, mais dinâmico. Ou seja, na próxima aula eu já vou colocar dessa forma, mais dinâmica. Tá bom? Ou seja, então, é corrigido para vocês. Obrigada. E outra coisa que eu ia falar para vocês é nossa aula é dia de sexta. Então, eu vou precisar que vocês comecem a me entregar na quarta-feira o trabalho de vocês. As pessoas que estão agora aqui, joguem no grupo de vocês. Quarta-feira eu quero a conclusão, para a gente já colocar em prática isso que a gente discutiu hoje. Vai diminuir o tempo um pouquinho, mas eu já vou entregar pronto para vocês. Então, na quarta vocês me entregam, para na quinta eu corrigir tudo, e quarta e quinta, né, porque requer mais tempo, e aí na sexta a gente se encontra, eu já trago as correções bem objetivas. Tudo bem? Ok. Então, vocês têm de sexta até quarta-feira que vem para fazer a conclusão e me enviar para o meu e-mail. Ok, professora. Tudo bem? Para a turma, tá bom? Então tá, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Bom final de semana, Obrigada, professora. Você também. Professora, agora que eu me toquei que a senhora não corrigiu o nosso. Conhece? Foi a Erondina Viviane que mandou para a senhora. Erondina e Viviane? Tá, vou também corrigir. Eu acho, professora, que ela esqueceu de colocar o título no resumo, mas assim, então... Mas tem o nome das pessoas. Só pelo Erondina e Viviane eu vou saber. Tá, é porque eu acho que faltou algumas coisas que não saíram bem, que ela enviou, aí depois que eu percebi, mas qualquer coisa eu posso lhe enviar, então, o já corrigido, que já menos um trabalho para a senhora. Tudo bem, então fico aguardando. Tá? Então tá, gente. Fiquem com Bom Deus. final de semana, professora. Tchau. Tá? Vocês também. Tchau. Tchau.